A não ação é um fracasso maior do que uma ação fracassada. Olá, eu sou Marcos Vinícius e esta é mais uma das minhas reflexões. Se você gosta de reflexões, me siga no Instagram, marcosvinicius.psi, Marcos com U, e se inscreva no meu canal do YouTube, o canal Dicas do Psicanalista. Aproveita, deixa nesse vídeo seu like, seus comentários para que ele tenha um alcance maior, tá bom? Bom, feito esses pedidos, vamos ao que eu tenho a dizer sobre esta reflexão. Então eu disse que a não ação é um fracasso maior do que uma ação fracassada. Por quê? Uma não ação é um fracasso. Porque a pessoa, quando ela tem uma ação fracassada, ela pelo menos teve aprendizados. Quando você fracassa, todo fracasso traz consigo as suas lições. A gente aprende, não é somente nas vitórias. Aliás, a gente aprende mais com os fracassos do que com os sucessos, do que com as conquistas. Quantas pessoas que evoluíram exatamente quando passaram por um determinado problema, por uma determinada situação. Essa possibilidade, né, de aprendizado, ela não existe quando a pessoa ela se priva de agir para não ter um fracasso. É claro que ninguém quer fracassar. É claro que ninguém quer ter um insucesso da ação dela. Todos nós desejamos, e é bom que seja assim, ter sucesso nas nossas ações. Mas não há garantias. Sempre há uma incógnita, sempre há uma dúvida. Será que essa é uma boa ação? Até quando há certeza de que é uma boa ação, não há garantia de que o resultado será um sucesso. Então, o que acontece? Nós, com o nosso instinto de preservação, de autopreservação, a gente não quer agir. E quando a gente não age, a gente fica ali muitas vezes reclamando da situação, murmurando, enfim, mas também não age para mudar a situação, o que é pior. Por isso que isso é um fracasso. E é um fracasso maior porque você nem sabe se também uma ação poderia ter sucesso. Você fica na dúvida. Poxa, será que se eu tivesse agido, teria tido um resultado? Eu teria ter sucesso na minha ação? Não tem como saber, você não agiu. Se você agir, você tira logo a dúvida, porque fracassou, acabou a dúvida. Se venceu, né, se teve sucesso na ação, você, pelo menos, eu tive sucesso porque eu agi. Mesmo quando você não tem sucesso na ação, a própria ação já é um sucesso por você ter agido. Agora, vamos lá. Eu tenho, vamos dizer assim, uma outra coisa para dizer que parece contradizer isso. Existe uma filosofia chinesa do taoísmo, né? Uma filosofia do taoísmo, uma filosofia taoísta, onde Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, ele trouxe teorizou uma fala chamada Wei. Essa fala, né, que é com W-U-W-E-I, né? Não é whey protein, não. Essa é outra pegada. Whey protein é outra coisa. Mas esse whey é uma palavra que a tradução significa não ação, nada fazer. E aí, como é que se emprega? A sabedoria chinesa diz sobre não agir. Mas as pessoas às vezes pegam esse ensinamento e levam ao pé da letra. Que eu não vou agir para praticar a filosofia chinesa do whey. Mas nesse contexto, quando o taoísmo traz essa filosofia, o Lao Tse trouxe essa proposta, não é exatamente que você tem que não agir, mas é avaliar a circunstância e não ter uma ação imprudente, não ter uma ação, vamos dizer, idiota, uma ação não sábia. Esse whey significa você ter sabedoria para agir, não ter uma ação impulsiva.
não tem uma ação porque acha que tem que agir. Sabe quando a pessoa diz, eu tinha que fazer alguma coisa? Aí a pergunta é, será que você tinha mesmo que fazer alguma coisa? Talvez não. Então, ou seja, precisamos considerar que às vezes uma ação não é comportamental. Você também precisa considerar que uma ação às vezes é mental. Eu posso muito bem, às vezes, dependendo das circunstâncias, quando a pessoa está num relacionamento, por exemplo, problemático, uma relação ruim, mas ela não dispõe de nenhum recurso para ir embora. Ela tem uma situação que prende ali porque ela não tem nenhum recurso. Não tem família, não tem recursos financeiros, não tem profissão, enfim, tem crianças. Como é que fica nessa condição? Ela não pode ter uma ação de ir embora. E aí como é que fica essa reflexão de eu dizer que a não ação é um fracasso maior do que uma ação fracassada? Como é que fica nesse caso? Ela tem uma ação, só que a ação dela não é ir embora. A ação dela é ela, estando na relação, decidir, por exemplo, eu não vou mais bater de frente. Eu não vou mais ficar reclamando dessa situação. Eu vou procurar ter sabedoria para eu não passar por certas coisas que às vezes eu passo por eu. Ela vai criar um ajuste para estar nessa relação onde ela não vai agir. Mas, ó, vai devagar com isso. Talvez a pessoa ouça isso, mas ela tem como, mas ela não quer pagar o preço da dor que ela vai pagar para ter ação. Não estou falando disso. Eu estou falando que não deixa de ser uma ação, ela ficando, mas ela criando toda uma estrutura para gerenciar o problema. Também é uma ação. É uma ação cognitiva. Nem toda ação é comportamental. Existe a ação cognitiva e necessária. Agora, é lógico que também tem pessoas que ficam só na ação cognitiva, não tem uma ação comportamental nenhuma, porque ela tem medo de agir. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações que uma ação pode prejudicar mais ainda a sua vida. Bom, a coisa é bem complexa, minha gente. As coisas não são tão simples assim. Mas a sabedoria nos ensina que, normalmente, eu tenho que ter uma ação. Uma ação mesmo comportamental. Mas eu também tenho sabedoria para saber, é hora de agir? Não, às vezes não é. Então eu uso o Wei, que é o ensinamento da não ação, até esperar o momento certo para aplicar a ação comportamental. Outros casos, eu vou aplicar uma ação cognitiva, mental, de gerenciar, como eu dizia agora ainda há pouco com o paciente. Nem todo problema você vai poder solucioná-lo. Alguns você só vai poder gerenciá-lo. E quem diz que gerenciar também não é uma ação? Claro que é. Gente, esse assunto é maravilhoso, mas muito complexo, que não dá para explorar tudo aqui num vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, quer mais falar sobre isso, precisa de orientações sobre esse problema ou outros, marque a sua terapia, me chame no WhatsApp, atendo presencial ou online. 21 991 90 80 86, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, de deixar um comentário, pelo menos eu gostei, ou contar um pouco de experiência, eu prometo responder, tá bom? Até o próximo vídeo.